Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Seguimos aqui na nossa jornada de meditações diárias para não perdermos, né, o nosso vínculo como igreja, uma vez que a gente não pode nos reunir presencialmente, mas vamos seguindo nossa reunião espiritual mesmo nas nossas casas. Eu tenho meditado nas vezes em que eu tento contribuir com a meditação. Eu tenho trabalhado com os salmos, por alguns motivos, né? Um deles é que os Salmos ele é um grande repertório de experiências humanas as mais diversas, que sempre se reportam de alguma maneira a Deus, né? Então, mesmo no sofrimento, eles entoam e cantam a Deus nesse sofrimento, muitas vezes clamando e perguntando por que isso está acontecendo. Eles também cantam em momentos de alegria, eles estão sempre criando, compondo algum poema e alguma canção relacionado a momentos chave de suas vidas. Então, eu acho que ele, por esse motivo, ele já nos apresenta um bom repertório. Mas tem mais uma questão, né? E tem uma raiz histórica e teológica. Não se sabe exatamente quando o livro de Salmos ele foi compilado e organizado da maneira como nós temos ele hoje, né? Ele não existia um livro de Salmos no Antigo Testamento, enquanto eles estavam ali vivendo as suas experiências, né? Provavelmente eles entoavam determinados cânticos compostos por personagens diversos, né, no templo, mais tarde nas sinagogas, mas não existia o livro de Salmos, né? Esse saltério ele foi organizado depois e não sabemos exatamente quando aconteceu, né? Alguns acham que foi Esdras, o que eu acho meio forçado, né? Mas com certeza é uma organização bem tardia, né, dentro da história bíblica, ou seja, se acredita que ele tenha sido organizado lá pelo século IV antes de Cristo, quando já foi terminada a escrita de todo o Antigo Testamento. Então alguém ou alguns grupos juntaram esses salmos, todas essas experiências em um único grande livro. O que é interessante para nós pensar nesse sentido é que essa organização de salmos ela aconteceu não num período de glória como o de Salomão, né, ou do tempo da existência das monarquias lá em Jerusalém, mas depois, né, essa organização ela aconteceu durante o exílio e durante o longo período de provação e dificuldade que esse povo judeu passou. Então eles sentiram uma necessidade, no meio dessa situação de sentimento de fracasso e de falha, inclusive de castigo de Deus, de cantarem a Deus, né? Porque me parece isso, na verdade não parece a mim, isso eu estou copiando lá do N.T. Wright, no seu livro Salmos, né? Então ele menciona que justamente essa expectativa, esse sentimento e essa necessidade de cantar a Deus, ele funciona como algo a sustentar a sanidade do povo naquele momento, né, dele conseguir manter os seus pensamentos em ordem e também trazer esperança, né? O Deus que agiu no passado, ele vai agir no futuro. Então eles cantavam, né? E o adágio popular ele diz que quem canta os males espanta, e isso acho que pode ser tomado como uma verdade para o salmista, para aqueles que fizeram a compilação desses salmos, e também é para nós em todas as circunstâncias em que estamos vivendo e que já vivemos no passado e que vamos viver no futuro também. Então eu gostaria de novamente ler um salmo, e aqui apenas ler esse salmo, eu não vou comentar nada nele, porque ele é um salmo de efusivo louvor a Deus. E é um salmo em que o salmista ele canta a Deus e ele convida não apenas o seu povo a cantar a Deus, mas todos os povos da terra a adorarem a este Deus, um Deus que vem para julgar e um Deus que vem, né, com a sua força também para trazer salvação. Então, eu gostaria de ler salmo, é o Salmo 96, e é um salmo que vale a pena os irmãos buscarem aí no YouTube e ouvirem uma versão que foi musicada desse salmo pelos Vencedores por Cristo lá no final dos anos 80, né? Então procurem ali Salmo 96, Vencedores por Cristo. Então ouçam e vocês vão lembrar que vocês cantavam isso também na igreja. Vamos lá então. Cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, as famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Que este Deus que vem julgar os povos e que vem salvar os povos nos abençoe. Amém.